Bora falar agora sobre o jogo da temporada para o São Paulo. O Tricolor enfrenta às 21h30 dessa terça-feira em seu estádio Atlético Nacional, precisando de qualquer vitória para chegar às quartas de final da Libertadores da América. Além de todo o carinho do torcedor do Tricolor com essa competição e do sonho de vencer mais uma vez, há a necessidade de salvar as metas esportivas do Tricolor. Isso porque em 2025 o São Paulo já falhou em 2 das 4 metas estipuladas. Todos os clubes de futebol no Brasil fazem uma projeção orçamentária. Assim que o ano termina e inicia-se o próximo, os times fazem metas. Olha, nesse campeonato eu preciso chegar até tal fase, nesse campeonato até tal fase. E tudo isso é feito para que os clubes estabeleçam quanto imaginam que vão arrecadar, para saber também quanto vão gastar. No Campeonato Paulista, o São Paulo estimava chegar na final, acabou caindo na semifinal. Na Copa do Brasil, o objetivo era alcançar as quartas de final. O São Paulo caiu mais uma vez antes, nas oitavas. Diante disso, há a necessidade de buscar mais dinheiro e receita nos torneios que ainda faltam, no Campeonato Brasileiro, onde o objetivo é ficar pelo menos em sexto, e na Libertadores da América, cuja meta é quartas de final. São Paulo, passando pelo Atlético Nacional, assegura 9.200.000 reais apenas como prêmio da Conmebol. Tem também certamente a bilheteria do jogo das quartas de final e um valor bastante alto. Expectativa para o jogo nessa noite é de mais de 60 mil pessoas. São Paulo descansado depois de poupar titulares no empate em 2-2 contra o Sport. A grande dúvida é se Lucas Moura começa como titular ou entra no decorrer da partida. Hora de falar se Trippitti, o lateral direito argentino que pertence ao São Lourenço, pode virar reforço no São Paulo. Essa especulação ganhou um pouco mais de destaque entre torcedores do Tricolor, com a lembrança de que Trippitti e Hernan Crespo trabalharam juntos no Defensa e Justiça. O treinador do Tricolor teria indicado, sugerido ou dado aval para a contratação. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte importante no São Paulo para perguntar em que pé estava essa negociação, e dá para dizer que não haverá acordo. Não porque o São Paulo não gosta do Trippitti, mas porque para tirá-lo do São Lourenço haveria necessidade de investimento. O lateral tem contrato com o clube argentino até 2027. E o São Paulo, como eu venho contando há vários dias, não tem capacidade de investir na compra e aquisição de direitos econômicos. Só podem chegar jogadores livres no mercado, ou que venham por empréstimo ou de forma gratuita. Foi também por causa disso que o Tricolor não conseguiu avançar nas tratativas com Carabalí, Advíncula e Fabrício Bustos, outros jogadores que tinham o aval do treinador argentino. Boa noite, Nicola. Quais das novas do meu Tricolor paulista? O Efran Santana é quem faz a pergunta. Existe uma possibilidade real de o Lucas Moura ganhar a condição de titular para a partida dessa terça-feira contra o Atlético Nacional da Colômbia, jogo que é o mais importante da temporada para o São Paulo, não tenho a menor dúvida. O Tricolor precisa da vitória por qualquer placar para passar as quartas de final. Se empatar, a decisão vai para pênaltis. O Lucas Moura se mostrou recuperado nos 45 minutos finais do jogo contra o Sport, chegou a marcar gol, e agora a decisão é do Hernan Crespo. Nicola fala que o Mailton foi contratado pelo São Paulo. Você só fala que não tem nada fechado. Jefferson, eu não tenho o poder da caneta, tá? Essa é a grande verdade. Se pudesse, se tivesse, eu falaria que estava todo mundo contratado. Seria ótimo para os times e ótimo para o meu canal. Olha, São Paulo contratou Mailton, olha, o Flamengo contratou Brazão, enfim. Mas eu tenho que contar para vocês aquilo que eu apuro. E eu conversei na sexta-feira com uma das pessoas que trabalham para o Mailton. O Mailton está desesperado para jogar no São Paulo. O São Paulo gostaria muito de contar com o lateral direito da Chapecoense, que pertence ao Metalist, está emprestado à Chape. Inclusive, ele fez mais uma assistência nesse final de semana, mas o Metalist pegou birra do São Paulo. Tudo por causa da ida do Paulinho Boia lá atrás para o time ucraniano. Paulinho Boia era jogador do São Paulo, foi negociado com o Metalist. Quando ele chegou lá, ele apresentou tuberculose e nem conseguiu jogar. Ele ficou um tempão se recuperando. Quando ficou bom, ele acionou uma cláusula de guerra e deixou o Metalist na mão. O que o Metalist fez? Não pagou o São Paulo. O São Paulo falou, tá bom, você não vai me pagar, eu vou à FIFA. E a FIFA condenou o Metalist ao pagamento de 800 mil euros e também determinou um transfer ban contra o time ucraniano. O Metalist pegou ódio do São Paulo porque afirma que o São Paulo mandou o Paulinho Boia com tuberculose. O São Paulo acha isso uma grande bobagem. Quem que pega tuberculose no Brasil? A suspeita do São Paulo é que o Paulinho tenha adquirido essa doença lá no frio da Ucrânia. No final das contas, o transfer ban existe, a grana não foi paga e o Metalist não quer um acordo. O São Paulo chegou a fazer sugestões boas. O São Paulo tiraria o transfer ban em troca de um empréstimo até o fim da temporada.
Se o Mailton jogasse 60% dos jogos nesse período, São Paulo seria obrigado a comprá-lo. E o valor da compra, exatamente os $800 mil que o Metalist deve. Seria a chance de o Metalist se livrar do transfer ban no primeiro momento e no momento seguinte se livrar da dívida de $800 mil. Mas o Metalist não tem a intenção de fazer negócio. Aurélio 370. Belmonte e Casares racharam de vez? E as finanças? Aurélio, eu não consigo a confirmação oficial dessa notícia, mas a impressão que eu tenho é de que hoje eles já não são tão unidos quanto antigamente, tá? Já há um distanciamento das partes. A eleição para presidente do São Paulo está marcada para dezembro do ano que vem. O insucesso do departamento de futebol, comandado pelo Belmonte, acaba por atingir a imagem do Júlio. Isso pode ser que cause algum distanciamento. Dá para dizer que a relação não é boa como já foi em outros tempos, tá? Tem também a questão da sucessão, se o Júlio vai ou não apoiar a candidatura do Belmonte, isso ainda não está definido. Sobre as finanças, o São Paulo tem conseguido respeitar com muita dificuldade tudo que estava sendo estabelecido e programado para a temporada. O departamento de futebol tem gastado um pouquinho mais do que deveria, mas imagina que com vendas de atletas e eventualmente com uma boa campanha na Libertadores da América possa recuperar essa parte de grana a mais investida no departamento de futebol, ainda que façamos a ressalva de que o São Paulo não gastou com nenhum dos reforços contratados. Mensagem do Edson Pinheiro. Sinceramente, se o departamento de futebol tem cumprido o que pede o FIDIC, a culpa não é do Belmonte. Lucas e Oscar jogam por hobby. Aí fica difícil. Me pergunto se esse FIDIC está valendo a pena. Pagou as dívidas? Ninguém sabe. Aqui tem um ponto importante, Edson. O FIDIC foi criado para que o São Paulo conseguisse buscar receitas novas no mercado de capitais e utilizasse essa grana para pagamento de dívidas bancárias. Acontece que o departamento de futebol do São Paulo gasta muito mais do que deveria. E parte dos cerca de 150 milhões de reais que já foram obtidos com o FIDIC acabaram tendo de ser utilizados com pagamentos de conta do departamento de futebol. Ou seja, o objetivo do FIDIC, a existência do FIDIC, a razão da existência do FIDIC, ela não está sendo cumprida à risca. Porque para socorrer o departamento de futebol que vive uma situação delicada, para não atrasar salários, para não criar estresse com os atletas, desviaram um pouco do foco. E aí a coisa acaba se perdendo de alguma maneira, né? Salve, Nicola! E o Boca de Farofa? Sacanagem com o Belmonte, hein? Será que agora o Henrique engrena com 3 zagueiros? Acho que dá para ele jogar e deixe esse Mailton para lá. Bora lá. O Carlos Belmonte tem um apelido de Boca de Farofa, pela forma como fala, enfim. E sobre o Henrique Carmo, o Wagner Ribeiro estava tentando desesperadamente tirar o Henrique do São Paulo. A verdade é que as propostas não foram boas o suficiente, né? O PSV chegou a sugerir um empréstimo gratuito, o São Paulo não concordou. Depois o PSV apareceu com uma proposta de empréstimo com 1 milhão de euros. O São Paulo achou que a opção de compra era muito baixa e também recusou. Para completar, o Henrique ganhou 33 minutos no jogo contra o Sport, deixou ótima impressão e vai ser mais utilizado. O São Paulo decidiu pela permanência do Henrique. Até conversei com o empresário dele, o Wagner Ribeiro, que está em Punta Cana curtindo alguns dias de folga. Ele volta na quarta-feira para se sentar com o pessoal do São Paulo para tentar alguma definição. O Severino Costa, boa noite, Nicola. Jacutinga, o ucraniano não vai pagar essa dívida do São Paulo porque o São Paulo não compra logo esse jogador em definitivo, já que eles querem dinheiro, põe lá $500 mil para ele. Severino, porque dinheiro é um enorme problema para o São Paulo. São Paulo tem 800 mil euros a receber do Metalist pela venda do Paulinho Boia, não vai colocar mais 500 mil euros, até porque dinheiro, repito, está em falta no tricolor. São Paulo insistindo em jogador fraco, se humilhando para timinho de 5ª divisão ucraniana. Tem coisa muito errada nesse tipo de negociação. O São Paulo não cansa de ser vovô de jogadores rejeitados e fracassados. Só para contar que a opção pelo Mailton é de Rui Costa, tá? O executivo de futebol de São Paulo foi o mesmo que havia contratado o Mailton para jogar no Atlético Mineiro enquanto ele era o executivo de futebol do Galo. No Atlético, o Mailton não deu certo. São Paulo só vai contratar a hora que for eliminado da Libertadores da América, escreve o Alex Júnior, mas aí nesse caso
talvez nem seja inteligente, né? Porque aí você só tem mais uma competição para disputar, e com o elenco atual que o São Paulo tem, uma competição apenas, eu acho que dá conta do recado. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.